Quando trabalhamos a literatura, as escolas literárias, muitas vezes alguns padrões se repetem. E aqui vamos encontrar novamente isso. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eden Brito do canal Literatura no Vestibular e hoje eu quero falar um pouco sobre o arcadismo enquanto escola literária. Surgiu na Europa, veio para o Brasil e nós vamos ali ver algumas das suas ideias, das suas características. Vou projetar aqui na tela para acompanharmos. Slide aparecendo, vamos analisar juntos. O arcadismo recebeu também o nome de neoclassicismo. Por quê? Porque foi uma retomada a algumas ideias do período do classicismo, que já tem um vídeo aqui no canal. Se você não lembra, assista lá para você ter algumas noções do que era e até mesmo conseguir fazer ali um comparativo do arcadismo com aquela época. Apresenta a ideia do pastoralismo, a valorização ali do campo, daquela ideia de um pastor mesmo dentro do campo. A idealização do amor, a idealização da figura da mulher, uso de pseudônimos, nós conhecemos hoje em dia como nomes artísticos, que são aqueles nomes que não são os reais nomes dos escritores, mas sim as formas como eles se apresentam dentro dos seus textos. Referências a ideias greco-latinas, por isso também chamado de neoclassicismo, né? Porque o termo neo vem de novo, seria um novo classicismo, como por exemplo, carpe diem, que é aproveitar o momento, inutilia truncat, a ideia de abandonar aquilo que é desnecessário, que é inútil, locus amoenos, aquela ideia de um lugar que é a menos, e por fim, aurea mediocritas, que é aquela mediocridade áurea. Além de ser marcado por uma visão antropocêntrica, ou seja, uma visão do homem no centro, e também dos ideais iluministas, especialmente relacionados à questão da liberdade. Por isso, o uso dos pseudônimos, para não serem perseguidos, eles colocavam outros nomes que não os seus verdadeiros. Dentro deste período, nós temos ali alguns autores árcades que merecem destaque. Cláudio Manuel da Costa, brasileiro. Tomás Antônio Gonzaga, que era um português, mas viveu aqui no Brasil, em Minas Gerais. Juan Meléndez Valdés e Bocage, o Valdés espanhol, Bocage português. As principais obras destes escritores: Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa. Informando para quem não sabe, lembrando para aqueles que já ouviram isso, que Vila Rica, atual Ouro Preto, uma região extremamente importante dentro da história brasileira e também extremamente importante dentro da própria região de Minas Gerais. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, olha aí a ideia do pseudônimo. O Tomás Antônio Gonzaga, ele não assinava o nome dele, ele colocava Dirceu e se direcionava quem? A essa Marília, que era Maria Doroteia, que era a sua paixão, seu amor. As poesias de Valdés e os queixumes do pastor Eumano contra a falsidade da pastora Urselina, do Bocage. Olha aí, mais uma característica do arcadismo, aquela ideia relacionada especialmente à questão do pastoralismo. Olha aí, o pastor Eumano e a pastora Urselina. O amor, a mulher, aquele que critica justamente o quê? A falsidade daquela pastora. Percebam, então, algumas características do arcadismo aqui. Pseudônimo, Tomás Antônio Gonzaga usou. Pastoralismo, aquele desejo ali do campo e tudo mais, que aquele pastor reclama das atitudes da pastora, dentre outras características. Então, é coincidência tudo isso? Sem sombra de dúvidas, não. O próprio pseudônimo. Por que que eles usavam? Proteção. Nós estamos ali, como foi dito, ideias iluministas, especialmente relacionadas à questão da liberdade. O próprio Tomás Antônio Gonzaga se envolveu em confusões gravíssimas por conta disso, onde ele foi exilado, ele foi enviado para a África, por conta ali daquela questão da Inconfidência Mineira. A história caminhando junto com a literatura. O Tomás Antônio Gonzaga pagou um preço, teve que ser não somente separado da Marília, mas ele teve que, inclusive, sair do país.
E ele tinha um cargo extremamente importante dentro de Minas Gerais. Então é coincidência usarem os pseudônimos, falarem sobre esse pastoralismo? Sem sombra de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial, já foi, ou assiste aos meus vídeos aqui, já me ouviu falar que não existem coincidências, existe intencionalidade. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.